Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Nós hoje celebramos a festa, a liturgia, que é uma memória até, de São Timóteo e São Tito. São 2 santos, certamente a igreja considera, a gente pode até nem conhecer tanto a sua vida, mas a quem certamente Paulo dirige e confia também algumas das suas cartas, para que eles se tornassem também evangelizadores, missionários, mensageiros da palavra de Deus. Certamente, quando a gente tem que fazer alguma coisa e não pode ir a um lugar, a gente escreve. E quantas vezes, hoje a gente já vai direto, porque com o telefone, com os meios eletrônicos para a comunicação, tudo se torna mais fácil. Mas quantas vezes a pessoa ia de uma cidade para outra, vai, seu fulano, leva essa carta para mim, ou dá esse recado para mim. E aquele porta-voz, que não sendo um porta-voz como correio, mas aquele que leva uma notícia. E quantas vezes esse recado ainda é usado hoje para que as pessoas tenham conhecimento verbal da missão, do trabalho, da necessidade de fazer alguma coisa. E com isso, Tito e Timóteo são merecedores desse escrito de São Paulo. No Evangelho nós vimos que Jesus chama os discípulos. Pode talvez até esses 2 discípulos terem feito parte, os 2, Timóteo e Tito, parte do grupo dos discípulos de Jesus. Porque como nós celebramos cada dia os apóstolos em algum dia, ontem nós celebramos a conversão de São Paulo, cujo dia nós celebramos mesmo dia 29 de junho, e outros dias um pouco relacionado a ele. Nem Paulo foi apóstolo direto de Jesus. Depois, pelo seu trabalho, sua missão, o título que ele dá, apóstolo dos gentios, então ele não faz parte do grupo dos 12. Ele mesmo fala: eu vim depois, como um abortivo, que vem fora do tempo. Ele não foi aquele que seguiu a Jesus no dia a dia. Tanto que depois da morte de Jesus, é que ele se converteu, se tornou o grande Paulo. E se Jesus chama os discípulos,
ele também dá uma missão. A gente primeiro é chamado para seguir. A gente é chamado para ouvir, para aprender, para tomar conhecimento da causa da qual nós seremos missionários. E se Jesus chama os discípulos, ele vai ensinando e dá um motivo por que ele os chama. Porque a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Vamos supor que eu tenho o costume de plantar uma área que eu dou conta. Aí eu vejo que aquilo é pouco. Eu aumento o espaço. Ainda é pouco. Eu vou aumentando. É pouco pela produção, mas é muito para mim sozinho. Aí eu tenho que chamar um para me ajudar. E vai crescendo, eu chamo outro para me ajudar. E depois é tão grande que nem com o grupo que a gente chama, a gente dá conta. Aí nós não conseguimos trabalhadores. Ou o pessoal não quer trabalhar mesmo, ou já está trabalhando em outras atividades. O trabalho é grande, a plantação é grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E Jesus se refere a essa colheita, esse trabalho, essa messe, é o mundo. E nós somos os trabalhadores. Alguns de nós somos convocados, alguns outros, menos, em menor número, aceitamos. Mas os trabalhos vão cada vez aumentando mais, as necessidades se tornam maiores. E por isso é o que ele fala, chamar mais pessoas, contratar mais pessoas. Esse texto tem um pouquinho cunho vocacional, mas não é só para vocação ao sacerdócio, não é só para ser padre. É no dia a dia quando nós devemos assumir mais ainda a nossa missão de cristãos, porque se nós tivéssemos o maior número de padres dedicados, que pudessem trabalhar, seria bom. Mas se nós tivéssemos o maior número de pessoas batizadas, mesmo que não fossem padres, que assumissem, não é substituir o padre, mas somar com ele, para, até dividindo também as tarefas, a gente possa atingir mais e mais esse trabalho que Jesus quer de nós. É por isso que nós devemos pedir ao dono da plantação, olha, o trabalho está pesado para nós, dá um jeito. Então que nós peçamos a Deus que chame mais pessoas para esse trabalho. Mas, para aceitar o trabalho também, nós precisamos às vezes de renunciar a alguma coisa. E renunciar é a gente se desapegar de algumas coisas que nos prendem. Jesus fala do que nós vamos levar. O que nós esperamos em troca? Como o próprio Pedro perguntou certa vez. Nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos em troca? Isso não é um desapego para nós assumirmos a missão com Jesus. Quando eu quero seguir, é claro que eu preciso da sobrevivência, mas se eu penso primeiro em que eu tenho condições de levar, porque eu preciso daquilo, não é que eu preciso, mas é o apego. O que eu vou ganhar? Não que eu precise, mas pelo apego. Então eu estou colocando o meu lucro em primeiro lugar, eu não estou atendendo de coração ao chamado de Jesus. Claro que ele dá também algumas orientações, porque se a gente também quer trabalhar, e chega numa cidade, que Jesus fala, se for bem recebido, preguem ali. Se não for, pode até bater a poeira e falar, nem a poeira eu levo daqui. Vai para outro lugar, que tem outro lugar que precisa também. Porque às vezes nós ficamos malhando ferro frio. E aí não adianta. Enquanto outro
está com o coração aberto. Quem sabe depois aquele anterior aceite a nossa pregação. E essa palavra bonita que Jesus diz quando a gente chegar: a paz esteja nessa casa. Se houver alguém que queira receber a paz, a gente fique ali. Se não quiser, como disse, arruma a mala e vai pregar no outro lugar. Permanecer naquela casa, comer e beber, pregar, anunciar o Evangelho e assim curar também. E sobretudo a pregação: o Reino de Deus está próximo de vós. Porque às vezes nós só pensamos nesse reino material. É o que nós temos, o que nós vamos ter, o que nós podemos adquirir, como nós vamos progredir, aumentar a nossa posse, a nossa prosperidade, mas nos esquecemos que tudo que nós adquirimos de material, a gente depois não tem ombro para carregar tudo. Mas que a gente pense que nós vamos receber é o reino de Deus que está próximo e é dele que devemos falar para os outros, é esse reino que nós devemos pregar. Vamos agora fazer a nossa prece pedindo ao bom Jesus que nos abençoe na nossa vida, na nossa caminhada e na pregação do seu amor para com os outros. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos rapazes e moças, a fim de que na crise da juventude não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem o autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação de outros, em união com o sofrimento de Cristo, rezemos ao bom Jesus. Ó Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Ó Jesus, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade, aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. Ó Jesus, escutai a nossa prece. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens e adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir a súplica daqueles
que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.